Fala galera, vamos dar início aqui a nosso módulo 2, que é sobre colaboração avançada. No encontro anterior nós vimos como trabalhar com forks, né? Que o fork nada mais é do que você fazer um clone de um repositório público para a sua máquina. Só que ele é um clone no qual é como se o projeto fosse seu e você consegue contribuir para esse projeto público mesmo você não sendo um colaborador do projeto. Então, quando você é um colaborador, você consegue enviar os commits normalmente, né? Fazer as solicitações de pulls. Mas quando você não é um colaborador, você não consegue fazer isso. Então, você vai realizar um fork, fazer suas alterações e solicitar um pull request para mesclar suas alterações nesse repositório público. Por exemplo, né, nós vimos que eu criei um repositório, uma conta Git secundária para fazer um teste, mas na minha conta principal eu possuo um repositório que seria o repositório da nossa célula de Laravel. Ele é um repositório público, mas a princípio eu não coloquei nenhum colaborador nesse projeto. Porém, a galera consegue fazer, né, as solicitações de envios das alterações para cá através de pull requests do fork que eles estão realizando. Então, a orientação que foi dada é que a galera realizasse um fork do repositório. Então, quem fez o fork vai ter acesso a todo o material da célula e através dos pull requests, como vocês podem ver aqui, eles podem estar enviando as alterações dele para eu estar mesclando aqui no repositório. E uma vez feito isso, vocês podem ver que essa galera já ficam, né, como contribuidores do projeto. Mesmo, né, eu não tendo inserido eles lá nas configurações, né, de colaboradores. O que a gente vai ver aqui é como solicitar esses pull requests e como essa revisão ela é feita, né, aqui no próprio GitHub. Então, como é que vai ser isso? Eu tenho um repositório na minha conta secundária chamada célula Laravel. E na minha conta principal, eu realizei um fork desse repositório. Isso aqui nós vimos no encontro anterior. Esse fork eu chamei ele de André Laravel, né? Eu não usei o mesmo nome célula Laravel lá do outro, porque eu já tenho um repositório com esse nome aqui no meu principal. Então, no seu fork, você pode dar o nome que você quiser para o repositório. Uma vez realizado esse fork, eu vou ter acesso a todo o material, né, que estava disponível lá no repositório principal da minha conta secundária. Caso seja feita alguma alteração naquele repositório principal, eu consigo sincronizar com o meu fork. Então aqui, né, eu consigo, né, realizar um pull, né, de tudo que foi realizado lá naquele outro repositório. Então eu posso atualizar a branch e ele vai jogar para cá, né, tudo que foi realizado no André Veras TI Man para a minha conta Saraiva 17. Mas vamos supor que eu precisei realizar uma alteração, né? Eu sugeri um update em algum modelo que estava no sistema e eu quero que o Veras TI ele integre a minha alteração no repositório principal. Como é que isso vai ser feito? Eu vou simular aqui um commit. Eu vou aqui adicionar file, create file. Eu vou chamar o arquivo de PR, de pull request. Então, teste de solicitação de pull request. Vou realizar aqui um commit, você pode colocar uma descrição. Eu vou fazer o mais básico possível. Mas claro, né, você sempre vai seguir as boas práticas que nós já vimos, né, nos encontros anteriores. Sempre utilizar um commit semântico, né, uma descrição bem clara do que você está realizando em todo commit que você realizar. Então, no meu repositório fork, né, eu tenho um commit que ainda não está no repositório principal, que é o repositório do Veras TI. Se eu abrir aqui o repositório, vocês veem que a alteração que eu fiz não está aqui. E agora eu vou solicitar, né, que o Veras TI integre essa minha alteração no repositório principal. Então a gente pode fazer isso como, né? Você vai fazer uma solicitação de pull request. Essa solicitação de pull request, você faz ela como? Você vem aqui em pull requests
você cria um novo pull request. Então, aqui você vai ter a descrição do que foi feito, né? Então, create PR. Aqui foi a alteração que eu fiz. Você consegue revisar aqui pelo próprio GitHub. E você vai dizer para onde você quer enviar essa sua alteração. Então, no caso, eu estou pegando a alteração que está na minha main, no André Laravel, né? E eu quero enviar para o Veras TI também na branch main. Eu consigo enviar um pull request de outras branches para as branches separadas. Eu poderia estar numa branch develop, por exemplo, poderia estar numa branch feature e poderia mandar para main, não importa. No fim elas vão ser mescladas. Então aqui você visualizou, se tiver tudo ok, você vai criar um pull request. Então, atualização do PR. Aqui você vai escrever uma descrição de tudo que você realizou. Então, vamos supor que você fez uma integração de uma tela de checkout no Mercado Pago. Então, você vai descrever o que você realizou nessa sua feature, né? Que funcionalidades foram inseridas, você vai citar se você inseriu o uso de algum endpoint externo. Então, você vai escrever aqui nesse comentário, que é para o cara que receber sua solicitação saber, né, o que você fez. Como eu não quero escrever, vamos utilizar aqui o ChatGPT para escrever para a gente, só como modelo. Então, faça um texto de solicitação por request de uma atualização de documentação. Então aqui vocês vão ter um exemplo, né, de uma mensagem que vocês poderiam estar enviando, né, pro cara. Eu não vou esperar ele escrever tudo, então vamos pegar só até aqui. Então lá no commit você vai escrever o seu comentário, para o cara saber o que você fez, e você vai criar um novo pull request. Pull request foi solicitado, o Git ele vai verificar se houve, né, algum conflito da sua branch com a branch que está recebendo o seu pull request. No caso não houve conflitos, daqui a pouco a gente vai ver um caso que tem conflitos. E agora eu só preciso aguardar o Veras TI, né, aprovar a minha alteração. Então, quando eu atualizar aqui o meu repositório principal, você vê que eu já tenho uma solicitação de pull request aqui. Quem solicitou o pull request foi o Sarev17, a atualização do PR. E aqui, né, eu consigo ver, né, a mensagem que ele enviou para mim. Então, é muito importante, né, essa mensagem que descreva muito bem as funcionalidades e o que o seu projeto faz, né, o que a sua atualização faz. Aqui eu posso verificar que não houve conflito. Eu também posso ver os arquivos que foram alterados. Então, eu posso fazer isso aqui pelo Git, ou eu posso fazer um pull no meu local para eu ver, né, no código a alteração que foi feita. Então, essa foi a alteração realizada. Como nós vimos no encontro anterior, você consegue, né, fazer uma revisão do código por aqui também. Então, você pode vir em Files Changes e você pode adicionar comentários, né, explicando, isso aqui não pode ser inserido por esse motivo, que tem esse erro, corrija isso. Então, você pode fazer essas solicitações. E você vai enviar a revisão, né, caso você necessite fazer uma revisão. Uma vez que está tudo ok, você pode realizar um merge e realizar o pull request, né? Você pode colocar uma mensagem: seu PR foi aprovado. E você realiza o merge. Confirma a merge. Pronto, né? Então você vê que agora é a mesma foto dos dois, né? Mas você vê que agora o Sarev17 também é um participante e é um contribuidor desse repositório, né? Então você está dando mérito a quem tem mérito. Então é bem fácil, né? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma em você realizar um processo desse. Qual é a vantagem de você fazer isso? A principal vantagem é o fato de você conseguir fazer uma revisão de toda a alteração que você está enviando.
Então vamos supor que você quer realizar uma nova integração, você não faz por pull request, você só faz adicionar lá o merge na branch principal, por exemplo, na develop mesmo. Se tiver alguma coisa errada lá, o que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que mandar uma mensagem no seu WhatsApp ou vai ter que mandar um e-mail para você, ó, isso aqui não está legal, corrija, né? Se você fizer por aqui, você consegue inserir as mensagens no próprio Git e a pessoa recebe a mensagem do próprio Git na linha que está incorreta. Então fica muito mais fácil de revisar, muito mais fácil de corrigir e fica muito mais organizado, né, esse processo. Então, em grandes projetos, né, quando vocês estiverem aí no meio do mercado, vai ser bem comum essa prática, né, de solicitações de pull requests para as suas integrações. Tranquilo? O que eu quero mostrar agora para vocês é um exemplo, né, de um pull request que foi solicitado, só que deu conflitos. O cara solicitou o pull na minha branch e alterou alguma coisa que eu realizei lá. Como é que a gente faz quando isso acontece? Se eu voltar aqui no meu repo principal, Profiler, se eu for aqui nos repositórios, Célula Laravel, esse é o repositório da nossa célula, né, desenvolvimento web. Vocês veem que aqui eu tenho algumas solicitações de pull requests pendentes. Toda a galera que já foi realizado por request já está aqui como contribuidor. E o que ocorreu aqui, né? Desculpa aí o pessoal que solicitou esse pull, vocês vão ser minhas cobaias aqui. Nesse caso, o Wendel, ele fez uma solicitação de pull request para o meu repositório, porém a estrutura que ele enviou para mim não estava de acordo com a estrutura que a gente espera receber. Porque a nossa estrutura seria, né, o nome do aluno, o módulo e o encontro, né? Então esse seria a nossa camada de diretórios, a nossa raiz de diretórios, ou árvore, né? Ele não fez isso, né? Ele apenas enviou tudo dentro de uma pasta solta. Então fui lá e solicitei, ó, coloca o material em uma pasta com seu nome, separando por módulo e separando por projeto. Então por aqui mesmo eu solicitei para ele, né, que ele fizesse a realização desse update. E eu estou aguardando a resposta dele. O outro exemplo aqui foi o caso do Alan, né, que ele mandou para mim um projeto com o mesmo problema. Então eu solicitei, né, que ele fizesse uma reorganização das pastas. E ele foi lá, né, e falou reorganização das pastas feitas. Então eu só vim aqui em Files Changes, verifiquei o diretório, né, ó, vi que ele separou nome, módulo, barra os encontros, ó, então tá no formato que a gente quer. E uma vez feita essa alteração, não tem problema nenhum para realizar o pull request, né, realizar o merge com a minha branch. E é importante você ver para onde ele quer enviar esse pull request, né? Você vê que ele quer enviar do Alan Lima main para o Sarev 17 main, ou seja, ele quer integrar na minha branch main. É importante verificar isso também. Porém, o pull request dele tem conflitos. Eu aprovei aqui as alterações dele, só que tem um conflito. Que conflito foi esse? No readme MD. Então, eu posso fazer isso com o command line instructions ou posso abrir o GitHub Desktop. Como eu não tenho esse programa instalado, eu vou no command line. Então ele vai solicitar que eu faça um checkout para a branch dele e eu faço um pull das alterações que ele realizou. Então vamos fazer isso. Eu estou aqui com o repositório aberto no meu local, da minha célula. Então aqui eu vou solicitar um checkout para esse repositório aqui nessa branch. No caso, eu já havia feito esse checkout menos B, então não passa mais o menos B, eu só quero acessar. Vamos ver aqui. Alan Lima dev main. Pronto. Então, se eu for aqui no meu Git Graph, eu vou estar conectado, né, na branch do Alan. Aqui eu consigo ver, né, as alterações que ele realizou. E vamos lá no command line ver o que ele sugere pra gente, né? Uma vez realizado isso, eu devo fazer um pull das alterações que ele fez. Então,
realiza um pull, pronto, puxa as alterações do Alan. Então você vê que a pasta do Alan já apareceu aqui, né, com as alterações que ele realizou. Se eu clicar aqui no Alan agora, tá tudo ok. E em seguida, ao realizar esse pull, o que eu vou precisar fazer vai ser realizar o merge, né, de tudo que o Alan fez para a minha branch. Então eu vou fazer isso manualmente, né? Geralmente o GitHub faz isso automaticamente. Vejam que quando o Sarev 17 solicitou o pull request por VerasTI, viu que foi automático, né? Eu fiz o pull lá pelo GitHub, não deu problema nenhum. Como aqui deu conflito, eu preciso fazer manualmente isso. Então, revisando, eu baixei toda a atualização que o Alan enviou. Agora eu vou fazer o checkout para a minha branch main, que é a branch que vai receber a atualização do Alan. Eu realizo um merge com essa branch e realizo um push, né? Então isso aqui são comandos que a gente já faz no nosso dia a dia. E você vê que aqui você vai ter uma flagzinha diferente, né? Você vai ter aqui um NoFF. Eu não sei se vocês lembram o que seria o NoFF. Quando vocês realizam merge, existem 4 formas de você realizar o merge numa branch. Você vai ter o fast forward, você vai ter o no fast forward, você vai ter o squash e você vai ter o rebase. Eu não sei se vocês vão lembrar o que é cada um desses, mas o que seria? Por exemplo, essa branch verde aqui, ela é a branch do Paulo, né, das alterações que o Paulo me enviou. Então, toda essa branch vai ter aqui vários updates que o Paulo fez, e você vê que quando eu fui mesclar as alterações do Paulo com a minha main, ele criou aqui um novo commit, ó, que realizou um merge pull request com a branch do Paulo. Então ele vai fazer um commit que vai ter todas as alterações, né, que foram enviadas, né, naquela branch. Isso é o que nós chamamos de no fast forward. Ou seja, é um commit só que vai representar todo um conjunto de commits. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se houver algum problema nesse commit aqui, por conta dessa branch que o Paulo enviou, eu consigo dar um reset read 1 e eu vou desfazer todos os commits que o Paulo fez. Esse é o no fast forward, ou seja, o NoFF. Só que o NoFF, ele é assim por padrão, né? Nós já vimos nos encontros anteriores lá de merge versus rebase que o no fast forward é o comportamento padrão. Ele vai acontecer quando? Quando a branch que está recebendo a atualização da nova branch, ela possui uma alteração que a nova branch não tem. Então eu estou aqui na minha main, aí eu tenho uma develop que vai enviar para a main. Só que eu fiz uma alteração na main que não está na develop. Então quando elas estão diferentes, o no fast forward ele é normal, né? Ele é, digamos que, o caminho natural. Porém, vamos supor que o cara fez ele fez ali um checkout, né? Um clone daquela branch main, fez a alteração na develop, só que não mexeu mais na main, ninguém mexeu na main mais. Então, quando o cara for enviar a alteração da develop para a main, então ele não vai fazer mais o no fast forward, ele vai fazer o fast forward. Ele vai fazer exatamente isso daqui, ó. Ele vai simplesmente, eu não vou ter o no fast forward, mas o que ele ia fazer, em vez de ele ter uma bolinha só que representa todos esses commits, todas essas bolinhas ficariam aqui nessa linha do tempo, todas elas. Como se eu tivesse realizado todos esses commits na branch principal. O que não é interessante, né? Então aqui o Git solicita que você faça o no fast forward, sempre. Então você vai forçar que isso aconteça. Então vamos lá, né? Vamos copiar aqui os comandos, para não estar digitando. Você faz aqui um git checkout para mim. Deixa eu aumentar aqui o... Ele falou que você precisa resolver, né, os conflitos primeiro, claro, né? Vamos resolver aqui os conflitos. Então tem aqui o merge conflitos no readme. Então esse era o repositório que estava antes, essa aqui é a atualização. Tá tudo ok, é isso aqui mesmo. Você só adiciona. Keep your version. O
que ele falou aqui, né? Ele falou que o conflito foi por quê? Porque eu fiz uma alteração no readme, só que o Alan, ele removeu o readme, né? Esse foi o conflito que havia dado. Então, por conta disso, deu esse probleminha. Então, o que a gente faz? Eu vou precisar do readme, né? Vamos aqui salvar as changes. Stage de changes, tá tudo ok. Você pode alterar a mensagem do commit. Vamos fazer aqui um commit semântico, né? Então, é uma nova feat. Vou chamar de Alan Dev. Alan Lima Dev. PR. Pull request. Né, to main from Alan Lima main. Então realizei aqui o commit, né? Fiz aqui toda a questão da... resolvi o problema do conflito que houve e agora eu posso fazer o checkout para main. Então git checkout main. Estou na minha branch principal e agora eu vou fazer o merge com a branch do Alan, usando o no fast forward. Tudo que o Alan fez, né, ele veio para cá. Eu tenho aqui 23 atualizações para serem enviadas, então eu posso sincronizar por aqui, ou eu posso fazer um git push, né? Clicar aqui e fazer esse comando é a mesma coisa, né? Ele vai só dizer que ele vai fazer um pull e depois fazer um push, tá ok? E ele vai sincronizar agora a alteração. Vamos lá no meu repositório. Vamos atualizar aqui ele. E você vê, né, que agora a alteração do Alan, né, ela foi mesclada com o repositório principal. Só que aí, vamos ver o que ocorreu. Se eu for aqui no repositório, vocês veem que agora, né, ó, as alterações do Alan já estão no meu repositório principal. E eu só preciso atualizar os contribuidores aqui, são 5 agora. Deixa eu só carregar aqui. E você vê que agora o Alan Lima, ele é um contribuidor, né, nesse repositório também, né, assim como a galera. Então, legal, pessoal. Então, isso seria o pull request. Eu tenho aqui um pull request aberto, né, eu vou esperar o Wendel fazer essa alteração. E quando ele fizer a alteração, pessoal, o processo vai ser o mesmo, né? Eu vou fazer o pull request aqui pelo próprio GitHub, ou eu posso solicitar, né, uma nova alteração, e se houver conflitos, eu vou para o meu local de trabalho e faço a alteração do conflito lá. Sempre vai ser esse o processo. Tranquilo? Então, era isso. Valeu!